Bom, eu vou fazer um outro exemplo e mostrar algumas coisinhas mais sobre iteração, sobre dicionários, né? Esse exemplo aqui é mais para a gente resgatar o que a gente aprendeu antes, né? Essa história de adicionar valores gradualmente a um dicionário, né? Por exemplo, suponha que a gente queira fazer um programa que associe nomes de pessoas a quantidades, como a gente fez no exemplo, no vídeo anterior. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, tem a pessoa digita o nome dela, se aquele nome não existe, ele vai adicionar o nome daquela pessoa no dicionário e colocar o valor, né? Por exemplo, se já tem aquele nome, né? Se já tem 5 pessoas com o nome João, por exemplo, vai ter lá o par chave-valor João 5, João 2.5, e vai ser acrescentado mais um João, né? Ao dicionário. Se é uma Maria e nunca existiu uma Maria no dicionário, vai ser a primeira. Se já existiam outras, ele vai incrementar em um. Então, vamos em frente. Como é que a gente faria isso, né? Tem um dicionário de pessoas vazio para começar. A gente vai fazer um loop, né, para as pessoas digitarem seus nomes e cada nome digitado vai ver se pode adicionar esse valor no dicionário ou não. E se a pessoa digitar Enter, a gente vai encerrar o programa. Então, eu vou fazer um loop infinito aqui que vai ser quebrado com um break. Então, se a pessoa digitar um vazio, né, se o nome .strip for igual a vazio, eu vou simplesmente fazer o break do loop. Então, vou encerrar o loop e vou mostrar as pessoas que estão no dicionário depois com um for lá, né? Um for com print. Mas o caso que a gente quer tratar aqui, né, que é o mais difícil, é como que a gente adiciona, né, essas pessoas ao dicionário e como a gente incrementa os valores, né, caso já exista, né, aquele nome daquela pessoa no dicionário. Então, a gente, né, vai utilizar aquele formato mais elegante que a gente mostrou no vídeo anterior. Então, se já existir alguém... Opa, estou tentando resgatar aqui como é que eu faço para mostrar nosso apontador. Então, se eu quero adicionar uma pessoa a mais ao dicionário com aquele nome, né? Primeiro eu vou checar se já existe aquele nome no dicionário. Se existir, ele vai retornar pelo get quantas pessoas tem aquele nome. Se não existir, esse valor que vai ser retornado pelo pessoas get vai ser 0. Então, eu vou pegar esse valor retornado, vou incrementar com 1 e vou colocar esse novo valor no dicionário com aquele nome. Repare que se o nome já existe, né, já existia aquele par-chave no valor no dicionário, ele vai simplesmente ser trocado por ele próprio, mas com um valor diferente. Então, a chave mantém-se, mas o valor é alterado. Se não existia, ele coloca pela primeira vez com o valor 1. Ok? Bom, depois do loop completo, então a gente vai fazer um segundo loop para mostrar todas as pessoas que estão no dicionário. Então, para cada chave, que no caso é nome, no dicionário pessoas, mostre o nome da pessoa e pessoas nome, que é exatamente o valor associado àquela chave nome. Quantas pessoas têm aquele nome até o presente que foram digitados aqui nesse programa pelos usuários. Não é simples, na verdade, não é muito diferente, é bem parecido com o exemplo anterior, é só para a gente resgatar o funcionamento de dicionários, né? O que eu queria mostrar, na verdade, agora são aspectos de uso do dicionário mais geral. Vocês viram aqui que a gente iterou sobre as chaves, né? Então, a gente tem tem esse for, né, depois do while, né? Esse for, nome em pessoas, é um for each. Para cada nome no dicionário pessoas, mostre o nome e pessoas nome. Isso é uma maneira de fazer, né? Então, essa seria essa de mostrar as chaves, de fazer o loop pela chave. Como é que a gente faz um loop pela chave? Bom, suponha que exista um dicionário aqui, né? Que tem 4 pares chave-valor. Tem um Pedro, 4 Marias, 9 João e 6 Rui. Faça, né, para cada elemento no dicionário, mostre elemento. O que vocês acham que vai ser mostrado no resultado?
Os números ou os nomes? Pelo exemplo anterior, dá para resgatar, né? Então, por padrão, quando a gente usar um dicionário, né, para cada elemento no dicionário, né, por padrão a gente vai estar varrendo as chaves. Então, elemento é uma chave, certo? E as nossas chaves aí são quem? São Pedro, Maria, João e Rui. Então, quando eu fizer print elemento, ele vai fazer para cada linha, né, Pedro, Maria, João e Rui. Essa é a maneira de mostrar as chaves. Talvez seja a iteração mais simples possível. Me dê todas as chaves. Por exemplo, se eu quiser fazer a lista de todos os CPFs que existem no Brasil, pega um dicionário de CPFs e cuja chave é o CPF e mostra, faz um for each do for CPF em CPFs, né, por exemplo, mostraria isso. Se eu quiser mostrar somente os valores, né, por exemplo, quantas pessoas tem com cada um dos nomes. Então, eu tenho aqui nosso dicionário, o mesmo que o anterior, mas agora eu não quero mais mostrar na tela Pedro, Maria, João e Rui. Eu quero mostrar 1, 4, 9 e 6. Como é que a gente faz isso? Ainda assim, não é tão diferente o loop, né? A gente faz um loop para cada chave, né? Para cada chave no dicionário, a diferença vai estar no print aqui, né? Em vez da gente fazer o print de elemento, como a gente fez antes, vamos imprimir o valor que está naquela chave, o valor que está naquele elemento, o valor associado àquele elemento. Então, qual é o valor associado a Pedro? 1. Então, ele vai fazer o print de 1. Qual é o valor associado a Maria? 4. Então, ele vai fazer o print de 4. Então, de que elemento, de que colchete elemento, exatamente é o valor associado àquela chave. Então, isso permite a gente mostrar, em vez de as chaves, mostrar os valores. Aí, se eu quisesse mostrar a chave e o valor, as duas coisas. Bom, tem duas formas de fazer isso, né? Uma é a primeira que vocês já viram, né, nos exemplos anteriores, né? Tanto no caso de número de nascidos no ano, como no caso do número de pessoas com o mesmo nome. A gente fazia o quê? A gente fazia um print de chave e de dicionário-chave, né? Dicionário colchete-chave. Mas tem uma maneira mais como é que chama? Permitida pela linguagem Python também, que é criar uma tupla a partir dos itens que existem no dicionário, né? É como se eu varresse de uma só vez, né, o chave e dicionário. Então, eu colocasse já, em vez de colocar numa variável só no for each, meu for each vai ser um for each especial com duas variáveis. No fundo, essas duas variáveis são uma tupla, né? Estou desempacotando aqui a tupla. Quando eu uso dic.itens, né, é o nome do meu dicionário, ponto itens. Né? Se fosse número, seria números.itens. Se fosse pessoas, pessoas.itens. Então, a função itens de um dicionário permite gerar todos os itens de um dicionário. E quando a gente faz o for, a gente vai fazer esse for dos pares e não o for de cada elemento, né? De cada chave, de cada valor, mas sim dos pares, chave e valor. E aqui eu posso fazer de maneira bem simples, né? Print nome e quantidade. Então, essa é a forma mais simples, mas lembrem da forma anterior que a gente viu aqui, né? No exemplo 3, que é esse aqui, né? De fazer simplesmente o print de nome e de pessoas nome. E eu fiz um for pela chave. Então, é similar ao primeiro caso lá, né? É similar a esse caso aqui de mostrar somente a chave, só que eu fiz um print com duas coisas. Do elemento e de dic elemento. Esse segundo aqui mostrou só o valor, então só dic elemento. Esse terceiro aqui é como se tivesse mostrado elemento e dic elemento, mas aqui eu chamei de nome e quantidade, certo? Então, meu for each foi um for each especial com dois valores, duas variáveis. Enfim, dic itens é uma função especial do Python que gera esse conjunto de tuplas. Só que dic itens, ele no fundo, não é uma lista de itens. Ele simplesmente é uma tupla de itens, é uma tupla de pares. Então ele é um tipo imutável, ele não é alterado, né? Então
Daqui a pouco eu falo disso, né, como é que a gente trata com essas coisas de tipos que não são alteráveis, né? Antes de eu falar disso, deixa eu fazer um último exemplo, né, para a gente fechar esta aula, né? É um exemplo bem simples e ao mesmo tempo intuitivo, né? Imagine a seguinte situação: você resolve jogar um dado várias vezes e você quer contar quantas vezes deu cada face. Então, você jogou lá, deu 6, deu 4, deu 3, deu 6. Aí no final você vai dizer, foram duas vezes o 6, uma vez o 4, uma vez o 3. E simplesmente isso. A gente tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode fazer com listas, como a gente pode fazer com dicionários. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é como fica mais simples ao fazer com dicionários. Então, vamos primeiro fazer com listas, mostrar por que é difícil. Mas só um detalhe a mais que está aí na especificação é que, enquanto a pessoa digitar números de 1 a 6, não está sendo aceito. Senão, a gente vai digitar um Enter, a gente encerra e mostra as ocorrências de cada face do dado. Vamos começar na lista, né? Se for uma lista, eu tenho que criar primeiro a lista. Então, aqui eu criei, né? Como são só seis faces no dado, é bem simples eu criar uma lista já inicializada, né? Então, eu criei uma lista com 6 elementos, cada um representa uma face. Aí já começa com um problema aí, né? Qual é o problema? Que lembre que lista vai sempre de 0 até o último elemento, mas o último elemento conta sempre menos 1. Então, aqui, na verdade, embora nossos dados sejam com as faces de 1 a 6, nossa lista, os índices vão de 0 a 5. Mas aí é simples, é só associar, né? Para o 0 é o 1, para o 5 é o 6, para o 3 é o 4 e assim vai. Vamos lá, vamos fazer o mesmo loop infinito, que se a pessoa digitar Enter sai. Só que agora aqui é o seguinte, a pessoa vai digitar a face. Mas agora, como eu estou trabalhando com listas, e listas trabalham com índices, e índices são números inteiros, eu tenho a obrigação de converter esse dado que foi digitado pelo usuário para um número, porque senão eu não vou conseguir indexar, né? Então, a pessoa digitou lá face 3, eu vou transformar isso aqui para um número 3, usando o int, ali no int input. Aí eu vou fazer uma checagem, é claro, né? Se a pessoa digitar alguma coisa ilegal que for menor que 1 ou maior que 6, eu vou simplesmente ignorá-la, né? Então, se não for entre 1 e 6, então eu vou fazer um break, porque exatamente é quando a pessoa digita o Enter e quer encerrar. Nesse caso aqui eu posso encerrar até com qualquer outro número, por exemplo, se a pessoa digitasse 10, aí ele encerrava. Essa é a vantagem de trabalhar com um input e transformar ele no numérico, né? Mas, bom, nem sempre isso é necessário, né? Olha só aqui a nossa operação sobre a lista. Eu estou agora aumentando o número de ocorrências, perdão pelo acento ali em ocorrência, não deveria haver esse acento, né? Para ser a mesma variável. Ocorrências, colchete, face menos 1, que é isso que eu estou dizendo, né? A face que foi digitada, por exemplo, a pessoa digitou o dado na face 3. Então, eu vou colocar na posição 2 da lista. Posição 2 é o terceiro elemento da lista, né? Ainda será o terceiro elemento, mas como começa de 0, né? Então, na posição que eu quero colocar, né, na minha lista, eu vou incrementar 1. Se era 0 que tinha lá, ele coloca 1. Se era 10, ele coloca 11, né? Então, isso vai mostrar o número de vezes, né, de cada face do dado, dependendo de quantas vezes a gente tiver jogado, né? Ok, aí encerrou, né? Encerrou o loop caso o usuário tenha digitado outra coisa diferente de 1 a 6, né? Então, vou fazer o print aqui da lista ocorrências. Ele vai me mostrar a minha lista. Então, isso funciona, né? Mas quais são as desvantagens aqui no caso de lista, né? A primeira desvantagem é que eu tive que criar a lista inteira, certo? Depois, eu poderia ter criado com append, né? Fazer um loop para criar ela com append, poderia fazer isso também. Mas teria que criá-la, certo? Inteira. A segunda, eu precisei trabalhar com valores numéricos
No caso aí, para mim, a face do dado. Em vez de trabalhar com string, que talvez fosse mais simples. Trabalhasse com a string 1, a string 2, a string 3, até a string 6. E a outra coisa é essa coisa da numeração, né? O índice começa de 0, então vai ser sempre 1 a menos. Então, isso torna o programa um pouco mais complicado, mas de fato não é tão complicado assim. Quando a gente olha para o programa, ele é relativamente simples, fácil de entender. Mas ele pode ser ainda mais simples se a gente trabalhar com um dicionário. Então, vamos ver como é que ele seria se a gente estiver usando um dicionário. Bom, então, se é com dicionário, para começar, vamos criar um dicionário vazio. Ah, então não precisa criar um dicionário já com os pares? Não. O mais legal aqui de dicionário é que você tem essa flexibilidade, você não precisa colocar os elementos já no dicionário, né? A gente vai colocar na medida que precisar. A gente já aprendeu como fazer isso, né? Fazendo aquela coisa da atribuição indexada e usar o get, né? A gente já viu isso. Bom, aí eu vou fazer o mesmo while true aqui. Agora, aqui na hora de ler a face, como eu disse, não precisa mais ser inteiro, eu posso ler uma string, eu vou tratar, né, esses números, em vez de números, eles vão ser caracteres de string. E, bom, se a pessoa digitar um enter, eu vou encerrar. E aí, repare que eu não fiz a checagem aqui da face, né? Se não é diferente de 1 a 6. Eu poderia fazer uma checagem disso, mas suponho que seu dado é um dado especial, é um dado desses de RPG que tem outras faces que são totalmente diferentes dessas conhecidas num dado de 6 faces numérico, né? Então você poderia ter essa flexibilidade, então não interessa muito a gente fazer essa checagem aqui, certo? Ou supor que o usuário está bem comportado e vai digitar aquilo que existe no dado, né? Mas é uma flexibilidade a mais. Aqui, na hora de inserir o elemento no dicionário, a gente vai simplesmente fazer a indexação com a chave. Então, faço lá ocorrências, colchete, face. Então, se a pessoa digitou a face 3, entrou a string 3, ele vai fazer ocorrências 3, né, string 3, e vai guardar o valor. Se fosse 6, ele guardaria o valor. Se fosse casa, ele guardaria casa, certo? No dicionário. Suponho que tivesse um dado que tivesse a palavra casa lá como uma das faces. E, bom, à direita da atribuição, vocês estão vendo, né, que é aquilo que a gente já trabalhou antes, né, que é trabalhar com valor padrão. Se não existir aquela face no dicionário, ele vai assumir o valor 0, né, como valor. Então, eu vou simplesmente fazer 0 mais 1 e vou guardar o valor 1 para aquela face. Agora, se ela já existia antes, o get vai retornar a quantidade de vezes que ela tinha lá no dicionário. Se tinha 30 vezes que aquela face já foi tocada antes, vai ficar agora com 31. Então, observe, né? É mais flexível, porque eu não precisei criar um dicionário já inicializado, é mais flexível que eu pude trabalhar com strings, e é mais flexível que eu não precisei associar um valor a menos, né? Como eu fiz lá na lista, para poder trabalhar com índice que começa de 0. Mas são equivalentes esses dois programas, né? Razoavelmente equivalentes aqui com as pequenas diferenças, mas com certeza o dicionário é mais simples. Bom, aqui tem o print, né, das ocorrências, que seria mostrar o resultado do dicionário, né? Mostraria para cada face, aí ele mostraria os pares, né? Como eu falei antes, né, você pode fazer um for each aqui para mostrar o que você quiser, de uma maneira mais formatada, ou então simplesmente mostrar o dicionário como Python faz. Para encerrar aqui, né, como eu tinha mencionado antes, né, aquele valor dic.itens, assim como dic.values e dic.keys, né, dic.itens mostra os pares, né, faz a lista com os pares, dic.value cria uma lista com só os valores, e dic.keys cria uma lista só com as chaves. Só que esses dic keys, dic values e dic itens, eles são tipos imutáveis, eles não são listas verdadeiras. Eles são tipos, eles não são exatamente tuplas, né, mas eles são tipos imutáveis. A gente não pode alterá-los. Então, se você quiser pegar todas as chaves de um
de um dicionário, você pode fazer dic keys, mais dic.keys, né, como está mostrado aí. Mas às vezes você precisa alterar esses valores, você quer usá-los apenas como uma base inicial. Então, se você quiser fazer uma lista que realmente você pode alterar, é só convertê-las, né, o seu dic keys ou o seu dic values com a função list. Então, por exemplo, eu tenho esse dicionário aqui, Pedro 1, Maria 4, João 9 e Rui 6. Se eu faço print list dic.values seria o imutável, né? Se eu quero mostrá-los como lista, então eu faço list dic_values. Aí ele mostraria quem 1, 4, 9 e 6. Por outro lado, se eu fizer dic print list dic keys, eu vou criar uma lista com as chaves Pedro, Maria, João e Rui. Para fechar, fica esse exercício para vocês. É um exercício que a gente usa dicionários, né? Que tem a ver com experimentos e detecção de partículas subatômicas, né? Minha sugestão é que vocês façam ele usando TDD, né? Façam os testes e vão programando a função que faz essa atribuição de valores, né? No dicionário. E eu encerro por aqui e a gente se encontra em sala em breve. Um abraço e até lá.